Olá, queridos, e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês mais um dos heróis da fé, que é Sansão. E Sansão, a história de Sansão não começou com ele, mas a história de Sansão começou com seus pais, né? Porque a esposa de Manoá, que era o pai de Sansão, era estéril. E a Bíblia fala que eles serviam na casa de Deus, eram pessoas comprometidas com o Senhor. E Deus, vendo essa mulher que era estéril, né, então ela desejou, o Senhor desejou, então dar esse filho para ela e condicionou, né? Falou, olha, eu vou dar um filho para vocês, mas esse filho vai cumprir um propósito, esse filho vai ser uma pessoa que vai lutar, né, vai defender, vai libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Então, no livro de 1 Reis, de Juízes, no capítulo 13, do versículo 1 ao 5, diz assim: Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem, Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a essa mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tivesse filhos, porém conceberás e darás luz a um filho. Agora, pois, guardes, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás a luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então, é interessante que assim, Deus escolheu uma família pobre, uma família bem humilde, mas só porque essa família estava diante de Deus, então Deus resolveu fazer com que Sansão nascesse nessa casa, né? Então, assim, quais as qualidades de um nazireu? Né? A primeira qualidade de um nazireu fala daquela pessoa que não bebe vinho, né? Isso tem um simbolismo muito importante, porque normalmente a pessoa que é dada ao vinho, que bebe vinho, ela perde um pouco a sua consciência, não tem espaço para o Espírito Santo de Deus agir. Então, uma das condições que Deus tinha falado para ela assim: teu filho não vai beber vinho, né? Era a primeira condição de ser um nazireu. A segunda condição de ser um nazireu, ele não deveria cortar os seus cabelos, porque naquela época um homem separado para Deus, a característica, a aparência dele era a aparência estava nos seus cabelos. Então, assim, por eles não cortar o cabelo, então as pessoas viam aquela pessoa como sendo uma pessoa separada para Deus. E hoje em dia, assim, qual é a aparência que deve ser um nazireu de Deus? É uma pessoa consagrada a Deus, separada para Deus. Eu creio que isso é um tempo para a gente meditar, né? Uma reflexão. Qual deve ser a aparência hoje de uma pessoa que teme a Deus, que está separada por Deus para andar na presença de Deus, né? Assim, qual deve ser a postura de uma pessoa dessa? É um tema para uma reflexão nesse momento, né? A terceira condição que tinha de um nazireu é que não poderia se aproximar de cadáveres, porque cadáver é uma coisa imunda. Até os sacerdotes, quando se aproximavam de algum cadáver, eles tinham que passar por uma série de processos, de um ritual, né, de limpeza, né, porque o cadáver era tido como uma coisa imunda. Então, uma das condições do nazireu seria essa, né? Não ter contato com cadáveres. E se nós trouxermos hoje para a nossa vida, hoje, no nosso dia a dia, o que traz morte, né, para a vida de uma pessoa? Né? O que é uma coisa imunda? A morte, geralmente, ela é nascida de sementes do mal, coisas do mal que são plantadas, que causam morte na nossa vida espiritual. Então, assim, a gente pode fazer um paralelo e trazer para a data de hoje, e assim, olha, o que nós podemos fazer para também nos afastar da morte? Então, assim, não semear sementes de morte, não caminhar com pessoas que semeiam semente de morte. E outra característica de Sansão é que ele foi levantado por Deus para cumprir uma missão, quer dizer, combater os filisteus que estavam mantendo o povo de Israel debaixo de uma escravidão. Então, assim, como que ele fez isso? Um dos primeiros feitos de Sansão foi quando ele ateou fogo nas lavouras dos filisteus. Ele utilizou raposas
e essas raposas, ele atirou fogo no rabo dessas raposas, essas raposas correram pelos campos dos filisteus, incendiando tudo, dando um grande prejuízo para ele. Mas por que Sansão fez isso? Foi uma vingança que ele fez com relação ao seu ex-sogro, porque o ex-sogro dele tinha dado a esposa dele para uma outra pessoa. Quer dizer, porque ele escolheu uma mulher que estava fora dos princípios da vontade de Deus. Era um povo idólatra. Então, os princípios dos filisteus eram princípios ruins, eram princípios que não tinham nada a ver com os princípios de Deus. Então, o que o sogro dele fez com ele foi trair ele, pegar a esposa dele e dar para outra pessoa. Então, ele com raiva, ele se vingou. Foi uma maneira dele se vingar dos filisteus e dar um prejuízo muito grande para ele. Um dos outros feitos de Sansão foi quando ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Né? Então, assim, a Bíblia fala feriu 1000 homens, né? Mas esse ferimento eu creio que é um ferimento de morte, né? Porque tomar uma queixada de jumento, isso vai causar um prejuízo muito grande numa pessoa. Então, eu creio que por isso ele matou essas pessoas, né? E outro feito de Sansão notório foi que ele arrancou os portões de uma cidade e carregou no ombro os 2 portões da entrada de uma cidade até o alto de uma montanha. Então, assim, uma força absurda que esse homem tinha, porque o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. Então, assim, portões de uma cidade eram portões muito pesados e, assim, Sansão, nessa força de Deus, ele arrancou esses portões. Eu creio que era uma forma de Deus mostrar para os filisteus o poder que Sansão tinha, a força que Sansão tinha, porque o espírito dele estava sobre a vida de Sansão. E outra coisa o outro feito de Sansão foi que no final da vida dele, depois dele ter passado por vários vexames, várias tristezas, né, por conta dos envolvimentos neles imorais, então ele foi preso, furaram as vistas deles e ele foi então amarrado e ele não tinha condições de fazer mais nada porque ele não enxergava, estava sem a sua força. Os seus cabelos foram cortados, ele deixou de ser um nazireu de Deus e naquele momento ali ele pediu a Deus que desse força a ele pela última vez, e foi quando ele chegou nos portões, chegou nos pilares de uma casa, e sobre a laje dessa casa havia mais de 3.000 pessoas, entre homens e mulheres, e foi quando ele puxou essas colunas e matou todas essas pessoas. E fala-se que nesse episódio ele matou muito mais pessoas do que nos episódios anteriores. Quer dizer, no final da vida dele, então, ele matou muito mais inimigos, né? Então, assim, por que Sansão teve uma queda, né? A queda de Sansão foi exatamente porque ele teve comportamentos imorais, né? E os comportamentos imorais dele se envolveram com essas pessoas que nada tinha a ver com o povo de Deus, levou ele a abrir brechas na vida dele. E assim, quando existem esses comportamentos imorais, é a portinha que o nosso inimigo precisa para entrar na vida de uma pessoa e causar um grande estrago. Então, assim, através desse comportamento imoral de Sansão, ele deixou de ser nazireu de Deus, deixou de ser uma pessoa separada por Deus e passou a ser usado pelo inimigo. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que ainda durante a vida de Sansão, nos últimos dias da vida dele, ainda concedeu força para ele, ele se arrependeu e ele cumpriu mais uma parte do propósito de Deus que matou milhares de filisteus. Então eu creio que essa portinha, né, da imoralidade também nos dias de hoje a gente pode ver que tem causado muitos danos à vida de muitas pessoas por conta desse comportamento imoral. Então, assim, e a morte de Sansão, ela foi uma das formas de Deus demonstrar que o Espírito Santo dele, estando sobre a vida de uma pessoa, o que Deus é capaz de fazer. Então eu creio que na nossa vida é a mesma coisa. Se nós formos um instrumento de Deus, um nazireu de Deus, se santificar, se separar, buscar fazer a vontade de Deus, certamente nós vamos conseguir combater muitos inimigos. Não da forma que Sansão combateu, matar essas pessoas, mas os inimigos hoje que têm se levantado contra as vidas das pessoas, dos nossos irmãos, são medo, ansiedade e alguns tipos de enfermidade, né, depressão, tantas coisas ruins têm se levantado. Mas do momento que nós exercemos a nossa vida de fé, né, como nazireu de Deus, uma pessoa separada por Deus para andar em fé, nós conseguimos sim destruir os inimigos que tentam destruir a vida dos nossos irmãos ou daqueles que o Senhor quer alcançar nesses dias. Então, no livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 6, fala sobre esse poder da fé, que eu gostaria de ler nesse momento, e que fala em Hebreus, né, que
que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então está no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, que diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então eu consigo entender que assim, nós podemos ser esses nazireus de Deus nos dias de hoje, nós podemos ser um dos heróis da fé. Não é? Na Bíblia está registrado alguns heróis da fé, mas eu creio que depois que a Bíblia foi escrita muitos heróis da fé Deus tem levantado ao longo de todos esses anos. E hoje Ele pode levantar a minha vida, pode levantar a sua vida como sendo um desses heróis da fé. Talvez, certamente não vai estar registrado na Bíblia, mas certamente vai estar registrado no coração de Deus. Então, no livro de Colossenses, fala assim, nos dá uma dica de como que nós podemos nos afastar, né, de coisas que vão impedir o mover de Deus na nossa vida. Então, Colossenses, no capítulo 3, verso de 5 a 8, que diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que é prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivias nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência e de linguagem obscena do vosso falar. Então, assim, esse é um procedimento que caracteriza, deixando de ter esse procedimento, caracteriza sobre a nossa vida que nós somos um nazireu de Deus. Então, assim, da maneira que Sansão, ele deixava o cabelo dele crescido, isso, a aparência dele era de uma pessoa de que servia a Deus, uma pessoa separada por Deus. Hoje, né, nós não precisamos ter o cabelo crescido, mas a nossa vida separada de todas essas coisas que a Bíblia fala que a gente esteja separado, das coisas ruins, de toda maledicência, de impureza, todas essas coisas, isso caracteriza ser um nazireu de Deus. Não precisa ter cabelo grande, não precisa ter roupa diferenciada, porque a roupagem externa para nada serve, exceto para manter uma questão de deixar de ser indecente, ou melhor, sensualidade, coisas indecorosas. Isso sim faz mal para a nossa vida. Mas muitas pessoas pensam que ter uma vestimenta diferenciada é isso que é santidade. E não é. A santidade está dentro de nós, através do Espírito Santo de Deus, e o nosso procedimento, a nossa vida, o nosso testemunho de vida, isso sim vai comprovar que verdadeiramente nós somos um nazireu de Deus, separado por Deus para fazer toda a obra de Deus. E assim o Espírito Santo de Deus terá toda a liberdade de agir sobre a nossa vida, para que toda a obra de Deus se cumpra também no nosso coração. Sejamos nós também heróis da fé e sejamos nós também aqueles como Sansão que combater os inimigos de Deus. E os inimigos de Deus, nós sabemos que são todas as obras do diabo. E nós fomos chamados para destruir, né? Para aniquilar todas as obras do diabo. Esse é o nosso chamado. E abençoar a vida daquelas pessoas que Deus tem procurado, suas ovelhas perdidas que ainda estão por aí, que ainda não foram achadas. Deus abençoe.